Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens em si, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Senhor, sua palavra foi lida e nós pedimos que o Senhor aplique ela ao nosso coração. Que o Senhor nos dê graça e direção, Senhor, em tudo que vamos falar e fazer nessa noite. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Você já assinou um contrato? Um contrato qualquer. Ou viu uma propaganda? Contrato qualquer. Eu estou te falando isso porque ontem eu fui ver um plano, fui recarregar o celular da Ana Júlia e descobri que eu tinha um benefício no meu plano. E aí fiquei lá 40 minutos para mudar o benefício do meu plano. Eu estou pagando menos, recebendo mais, segundo eles, né? Sempre é assim. E aí, no final, ele me deu um tablet para eu assinar o contrato. E ele falou: o senhor pode ler. E eu brinquei com ele: contrato é igual bula de remédio. Se você lê, você não toma, você não assina, né? Mas você provavelmente já deve ter, com essa mesma mentalidade minha, entrado pelo cano, assinado alguma coisa e não percebido as letrinhas pequenas naquele contrato. Você de repente pegou um produto que era maravilhoso, mas aí você descobriu que ele não era mais tão maravilhoso assim, e você vai cancelar e você descobre que tem uma fidelidade pequena de 12 meses. Mas e se eu não quiser a fidelidade? Tem uma multa pequena de o valor, não sei o que, não sei das quantas. Contratos com as suas letras pequenas, que muitas vezes nos passam despercebidos, nos vendem às vezes gato por lebre. Concordam comigo? E é da mesma forma, quando nós apresentamos o Evangelho de Deus de uma forma incompleta, é como apresentar para alguém um contrato com as letras pequenas que essa pessoa não lê. Nós às vezes chegamos para as pessoas e propomos a ela um Evangelho aonde Deus vai fazer todas as vontades dela. E ela então pula e abraça esse Evangelho. Mas aí ela descobre que parece que a coisa ficou pior à medida de que ela vai abraçando o Evangelho. É igual aquele meme da internet, do cara falando: estava ruim, aí melhorou, aí piorou, agora parece que piorou, né? Não é assim que ele fala lá no meme lá? Por quê? Porque junto com o Evangelho ele vem um pacote integral. Quando a gente está olhando aqui para Tessalonicenses, Paulo vai dizer que eles abraçaram o pacote integral. Veio não apenas a palavra, mas a perseguição veio também. Eles se tornaram agora participantes dos sofrimentos de Cristo. Nós precisamos, como igreja do Senhor, ser fiéis ao transmitir o Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas. Nós não podemos transmitir um Evangelho que vai pensar partes da Bíblia, que vai pensar partes do texto, que vai prometer aquilo que o Evangelho não se dispõe a prometer. Nós precisamos ser fiel na exposição do Evangelho de Cristo Jesus. A igreja do Senhor na terra, cada cristão que compõe a igreja do Senhor na terra, precisa ter o compromisso de apresentar o Evangelho
da maneira fiel, como o Evangelho está escrito na Bíblia. Nós sabemos que muitas vezes o que a gente tem apresentado, o que a gente tem buscado, é, em vez de um Evangelho bíblico, um Evangelho humanista, motivacional, que nos faça sentir bem, que nos diga como resolver em 10 passos aquele problema de relacionamento que nós temos, ou aquele problema financeiro que nós precisamos, em 10 maneiras simples e eficazes de resolver todas as coisas. Mas esse não é um Evangelho bíblico. O Evangelho bíblico nos convida a abraçar toda a mensagem. E nessa mensagem inclui carregar a nossa cruz. Inclui participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Inclui vida devocional, inclui vida de oração, inclui deixar um velho homem, deixar velhos hábitos, inclui um pacote muito grande. O Evangelho da motivação vai nos levar só até onde as nossas forças conseguem nos levar. O Evangelho bíblico vai nos levar à transformação em Cristo Jesus. O Evangelho bíblico, o Evangelho da motivação nos propõe vida boa. O Evangelho bíblico nos propõe nova natureza. E nós precisamos disso. Conta uma história que no século XIX, 2 americanos foram visitar Londres. Eles eram cristãos e os amigos disseram que eles tinham que escutar 2 pregadores famosos que tinham em Londres. E depois eles tinham que voltar e contar para eles como foi essa experiência. E aí eles chegaram no primeiro domingo, foram à igreja do pregador chamado Joseph Parker. E eles descobriram que a reputação dele como um bom orador era verdade. Eles ouviram o culto, eles ficaram apaixonados pelo pregador, pelo que eles ouviram. Quando eles saíram, eles queriam voltar à noite, e um deles disse a seguinte frase: declaro solenemente, precisa ser dito, pois não há dúvida de que Joseph Parker é o maior pregador que já existiu. E eles fizeram planos de voltar à noite. Mas no meio do caminho eles lembraram que tinham somente aquele domingo e que iam voltar para a América e eles precisavam ouvir o outro pregador. E eles foram então para uma igreja chamada Tabernáculo Metropolitano para ouvir um homem chamado Charles Spurgeon. E eles chegaram naquele culto e, pelo que eles escrevem na história, eles não estavam preparados para o que eles encontraram naquele culto. E eles, ao final do culto, eles saíram, depois de tudo que eles ouviram, ele disse a mesma frase. O rapaz disse a seguinte frase: declaro solenemente, precisa ser dito, pois não há dúvida que Jesus Cristo é o maior Salvador que já existiu. Qual a diferença dos 2 pregadores? Qual a diferença? Um deles pregou o Evangelho. Um deles apontou para a pessoa de Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a Bíblia faz 2 coisas, irmãos. Ela anuncia o que Deus faz e ela confronta os ouvintes com essas informações. Nós sabemos o que Deus fez, nós sabemos o que Deus faz, mas nós também precisamos nos posicionar diante de tudo isso. Nessa noite nós vamos falar pelo menos de 3 ações que a Bíblia vai fazer em nós, tendo em vista o que esse relato de Paulo aos Tessalonicenses. Porque ele vai falar no versículo 13 que os Tessalonicenses ouviram a palavra e acolheram essa palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus que ela é. Nossas mensagens, nossa palavra, nossa pregação, nossa vida precisa sempre apontar para a pessoa e para a obra de Cristo Jesus. Porque o próprio Senhor dizendo, ele diz assim: foi isso que vos falei enquanto ainda estava convosco. É necessário que se cumpra tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras e lhe disse: é isso que está escrito, o Messias sofrerá e ressuscitará dentre os mortos,
ao terceiro dia. Palavras de Jesus registradas por Lucas, no capítulo 24, quando ele andava com 2 dos seus discípulos, indo para Emaús. Foi isso que a palavra operou na vida da igreja de Tessalonicenses. Quando Paulo está plantando a igreja, lá em Atos capítulo 17, que é o nascimento da igreja, o versículo 3 do capítulo 17 diz para a gente assim, que Paulo, Silas e Timóteo, expondo e demonstrando ser necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse entre os mortos. E este dizia, ele é o Cristo que nos anunciamos. E o versículo 4 diz que muitos creram e se juntaram a eles nessa mensagem. O Cristo que eles anunciavam era aquele Jesus que morreu, sofreu e padeceu. E eu quero falar nessa noite então com vocês pelo menos de 3 operações que a palavra de Deus executa em todo aquele a quem ela é exposta. A primeira coisa, ela age. Olha o que o versículo 13, na parte B, vai dizer: com efeito está operando eficazmente em vós. A palavra do Senhor começa a agir. Por quê? Porque ela é, primeiro ponto, uma extensão de Deus. A palavra de Deus é uma extensão do próprio Deus. A palavra de Deus, Deus se envolve em suas palavras, diz Timothy Ward. Ele se identifica de tal maneira com a sua palavra, que nossa resposta à palavra de Deus equivale à nossa resposta a Ele. Deus, a palavra opera, executa, opera e age em nós eficazmente, porque ela é uma extensão de Deus. Quer ver o que isso aconteceu na vida de Davi? Se você abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 e 10, se você quiser anotar, eu vou ler para você, você anota para ler em casa depois. Davi está sendo confrontado pelo profeta Natã, depois que ele mandou matar Urias e cometeu o adultério com Batseba. Olha o teor da confrontação do profeta com o rei. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa. Deus falando pelo profeta. Porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Segundo a Samuel 12, 9 e 10. Deus é a extensão, a palavra de Deus é a extensão de Deus. A nossa resposta a ela é a nossa resposta a ele. A pergunta de Deus para Davi é: por que você me desprezou? Quando, Senhor, eu te desprezei? Eu sou um homem segundo o seu coração. Eu escrevi salmos lindos e maravilhosos. Você me desprezou quando você desprezou a palavra do Senhor. Você desprezou o que eu havia dito. E hoje, na pós-modernidade, nós temos 3 impulsos em desprezar a palavra do Senhor que nós precisamos tomar conta. O primeiro deles é o impulso satânico de separar Deus da sua palavra. Nossa, pastor, como assim? Eu tenho um impulso satânico, que negócio é esse? Cruz? Não. Eu vi gente batendo na madeira aí, hein? Ó. Quando a serpente vem para Eva, a pergunta dela é o seguinte: você tem certeza que foi isso o que ele disse? Ela colocou dúvida sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus falou no coração do homem. Não foi bem assim que ele falou. Nós temos hoje um impulso de separar Deus da palavra. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu amo a Deus, mas eu não gosto de Bíblia. Deus para mim está bom, mas esse negócio de Bíblia não rola, esse negócio de igreja eu não quero. Eu amo ao Senhor, mas eu não quero a Bíblia. Porque a Bíblia, e aí a gente começa a arrumar um monte de desculpas para que a gente não entenda a suficiência da palavra de Deus. Sequer lemos ela,
sequer estudamos ela, a gente vai repetindo coisas que nós ouvimos de alguém. Então nós vamos separando a palavra de Deus. Irmãos, você não tem como dizer que ama ao Senhor e não dar atenção à palavra do Senhor. Não tem como. Não tem condição disso acontecer. O segundo perigo que nós corremos hoje, moderno, é o que o liberalismo fez. Ele tentou separar a palavra de Deus da Bíblia. Alguns dizem que a Bíblia só testemunha sobre Jesus. Então nós podemos separar e pensar aquilo que mais nos agrada, e alguns ensinos que estão aqui são de Deus, outros ensinos não são de Deus, são de homens, e a Bíblia não é divinamente inspirada, ela não é inerrante, ela não é infalível, ela não é regra de vida e prática, ela é só um bom livro, com bons exemplos, para que a gente guie e caminhe, mas nem tudo que está aqui a gente precisa seguir. É igual o rapaz que a gente estava conversando uma vez, a gente falando da Bíblia, e ele falava, mas nem tudo que está na Bíblia a gente tem que fazer também não, a gente faz só o que é melhor para a gente. Né? Esses dias eu estava num lugar com o senhor, fui visitá-lo, ele não é da comunidade de fé, e eu estava lá visitando, falando com ele, evangelizando ele, e aí ele falou que agora, ele entendeu o Evangelho finalmente, que nada da Bíblia é válido mais, apenas o livro de Romanos, e que se eu entender o livro de Romanos, isso vai revolucionar minha vida, eu não vou querer saber de igreja, eu não vou querer saber de mais nada, é só o Evangelho da graça. Isso é o liberalismo. Alguns irmãos, algumas pessoas acusam aqueles que gostam de ler e estudar a Bíblia de bibliolatria. Não, você não precisa fazer isso, não. Você está idolatrando a Bíblia. Você tem que depender do bom senso só. Esse é um perigo recorrente. E o terceiro perigo que eu quero dizer para vocês é que o misticismo presente na nossa geração diz que nós não precisamos mais ouvir a palavra ou ler a palavra. Eu falei isso um pouco hoje de manhã. Nós só precisamos sentir a presença do Senhor. O que interessa é se sentir bem. É como eu disse de manhã, é como você sentar no sofá depois de um dia de trabalho, a sua esposa fez lá um cafezinho para você, ela vê que você está cansado, ela traz esse cafezinho, ela coloca ali do lado, aí ela faz um cafuné em você, ela olha para você e fala assim, amor, como foi seu dia? Aí você olha para ela e fala assim, silêncio, não fale nada, eu só quero sentir você do meu lado. Eu só quero ficar aqui sentindo a vibração de você do meu lado. E aí ela levanta e fala, então fica aí o resto da noite no sofá e eu vou para a cama. Você fica aí, vai sentindo a presença. Quanto mais você sentir a presença aí, você vai ficando. Fica a semana inteira sentindo a presença aí. A gente vai para um misticismo como se alguma coisa a mais além de Deus precisasse acontecer e precisasse manifestar. A palavra já não é mais suficiente. Nós queremos um algo mais. Deus se relaciona conosco pela palavra. Deus se relaciona, tem comunhão com o seu povo pela palavra. Deus habita no meio do seu povo pela palavra. A palavra de Deus é uma extensão do próprio Deus. Paulo está dizendo para eles, essa palavra de Deus que vocês receberam como vinda de Deus, está operando eficazmente em você. Quando nós recebemos a palavra de Deus como de Deus, ela age em nós, porque ela é uma extensão de quem Deus é. É por isso que a gente fala tanto de você separar um tempo do seu dia para meditar e buscar a face do Senhor na palavra do Senhor. A segunda ação da Bíblia que eu quero falar nessa noite é porque ela age, ela é a palavra de Deus, não somente porque ela é uma extensão de Deus, mas porque Deus não apenas revela informações pela sua palavra, mas Ele age ativamente por intermédio dela. Deus não apenas revela informações, não dá só uma lista do que fazer
e do que não fazer, mas Ele age ativamente por meio dela. Quando a gente vai olhar, nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus criando. Em Gênesis 1 Ele disse: haja, e ageu, e houve. O salmista vai bradar dos céus, vai bradar para a gente: os céus foram feitos pela palavra do Senhor dos céus, e todas as hostes dele pelo sopro da sua boca. Salmo 33, versículo 6. O Senhor fez todas as coisas, Ele cria, Ele sustenta. A palavra de Deus diz que Ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Hebreus 1, versículo 3 vai dizer: Jesus sustenta o universo pela palavra do seu poder. Todas as coisas que foram criadas, tudo perfeitamente funcionando, o movimento das marés, Deus sustenta tudo isso pelo poder da palavra. Jonathan Leman, no seu livro A Igreja Centrada na Palavra, ele diz o seguinte: vale a pena meditar um momento sobre o que realmente aconteceu quando Jesus disse ao vento e às ondas: paz, aquietem-se. Partículas de nitrogênio ouviram, elétrons e prótons obedeceram. Você consegue explicar isso? Olha que maravilha! Deus sustenta o universo pela força da sua palavra. Por quê? Porque ela age ativamente por intermédio de Deus. Ela estabelece ou ela rompe relacionamentos com a sua palavra. Deus estabelece ou rompe relacionamentos com a sua palavra. Ele estabeleceu a sua aliança com Abraão pela palavra, e quando o povo desobedeceu, Ele exilou o povo. Ele estabeleceu um relacionamento através de uma nova aliança, e Ele disse que nessa nova aliança, isso que nós celebramos hoje aqui, Ele não mais escreveria em tábuas a sua lei, mas Ele escreveria no coração dos homens. E Hebreus vai registrar essa passagem. Ele diz assim: eles não mais na nova aliança necessitarão alguém que os ensine, porque eu, o Senhor, os ensinarei. Porei a minha lei no seu coração. A palavra de Deus age ativamente. Deus age ativamente por meio dela. Deus, da mesma forma, criou o universo, Ele também recria o coração caído por meio de sua palavra. Ele nos torna nova criatura por meio da sua palavra. Paulo vai dizer em Romanos, ele vai dizer: ele dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe pela sua palavra. Pedro vai escrever para a gente assim: fomos regenerados por meio da viva e perene palavra de Deus. Tiago vai dizer: pela sua própria vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade. E ainda nos exorta a receber com mansidão a palavra implantada, que tem a capacidade de salvar a nossa alma. João vai dizer para a gente: a palavra permanece em vós, 1 João. E Paulo vai dizer em Romanos assim, ele vai dizer: porque Deus, 2 Coríntios, desculpa, porque Deus que disse que das trevas brilha a luz, tem brilhado em nosso coração para prover a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E ainda ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus, em João 6, ele vai dizer: as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. A palavra de Deus gera vida em nós. Ele nos recria, ele gera novo nascimento. Nenhuma outra pregação é capaz de fazer o homem nascer de novo. Só o Espírito Santo de Deus operando. E isso é através da palavra de Deus. Isso é através dessa palavra viva e ativa. Nós podemos frequentar a igreja, vir à igreja, ter até uma condição moral alta, mas nunca termos nos convertido verdadeiramente a Jesus. Porque a palavra não agiu, não é apenas boa vontade, é uma ação profunda da palavra de Deus. Ela faz isso porque ela é viva e ativa.
ela permanece, ela vibra no coração de cada um e clique, ela acende. E a partir de agora eu e você podemos enxergar. Antes nós não conseguimos amar a Deus, e agora, porque a palavra efetuou e agiu em nós podemos, como essa igreja, abraçar a palavra e ver ela eficazmente operando em nós. E o terceiro ponto, não apenas a palavra é uma extensão de Deus, ela não apenas é porque ela revela informações, mas ela age ativamente por meio delas. Mas o terceiro ponto que eu quero falar com você é porque a palavra e o Espírito de Deus cooperam de maneira eficaz. Theodore Roosevelt tem uma frase dele que diz assim: fale manso e carregue um grande porrete, você irá longe dessa forma. Nós vivemos num tempo onde as nossas palavras não são estáveis. Nós vivemos num tempo onde aquilo que nós falamos tem um monte de letras miúdas nas entrelinhas. Nós vivemos num tempo onde o fio do bigode já não vale muita coisa mais. Nós vivemos num tempo onde a palavra não tem tanto peso. E aí a gente pensa que isso também é extensivo a Deus. Mas com Deus não é assim. Aquilo que Deus falou vai acontecer, porque o Espírito e a palavra cooperam de modo eficaz. Olha o que o profeta Isaías vai falar para a gente em Isaías 55. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Em algumas versões vai dizer assim: mas cumprirá com êxito naquilo que eu decidi. Aquilo que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. E por mais que isso te choque, talvez Deus vai amolecer corações, mas Deus também, pela sua palavra, pode endurecer corações. Ele endureceu o coração do faraó para que ele não entendesse, para que ele não liberasse o povo. Ele amoleceu o coração de outros homens, e ele endureceu o coração de alguns. A palavra do Senhor não volta vazia. O não de Deus é não e nada move. O sim de Deus é sim e nada move. Por mais que você esperneie, por mais que você grite, quando Deus falou não, é não. E sabe o que é mais legal de tudo isso? Se Deus falou não, não é a melhor resposta que você pode ter. Então, se alegre, celebre e abrace o não de Deus com a mesma alegria do sim, porque Ele sabe que pensamentos têm ao seu respeito. A palavra de Deus e o Espírito de Deus operam eficazmente. Não há poder maior à disposição de um crente, não há poder maior do que a disposição da igreja, do que a pregação da palavra do Pai a respeito do Filho através do Espírito. Nada é mais poderoso do que isso. A palavra de Deus sendo colocada em movimento, Pai falando sobre o Filho através do Espírito. A palavra de Deus não transmite somente informação, ela gera vida. Salmo 119, 117 que lemos hoje. Vivifica-me, Senhor, pela sua palavra. Alguns de nós têm andado mortos, capengando, tentando achar vida em qualquer lugar. Vida num novo relacionamento, vida num novo emprego, vida em novos projetos, vida em tantas outras coisas, mas a única fonte de vida que eu e você temos efetiva é a palavra de Deus. Paulo falou isso e ele está louvando ao Senhor porque a igreja dos Tessalonicenses acolheu a palavra, leu as letras miúdas, ou melhor, não existia letras miúdas nesse contrato. Quando ele promulgou a palavra, ele disse exatamente o que ia acontecer. Vocês vão sofrer, vocês serão perseguidos. E ele continua dizendo, vocês se tornaram imitadores das igrejas da Judéia que estão sendo perseguidas. Vocês também estão sendo perseguidos. Vocês também estão sendo alvos de difamação. Vocês também estão sendo alvos desses homens maus que não querem que a palavra chegue aos gentios, e eles tramam e eles fazem de tudo
para que ela seja impedida de chegar aos gentios, mas eu louvo ao Senhor, porque a palavra de Deus continua operando eficazmente em você. Irmãos, eu não sei como que você vive, o que você vive, os teus dilemas, as tuas orações, mas uma coisa eu tenho certeza para você, é só a palavra de Deus que vai trazer vida, esperança e verdade para o teu coração. É só o Espírito de Deus agindo através da palavra que vai renovar, vai te vivificar, vai te trazer de volta para o centro, vai fazer o que nós lemos aqui na nossa abertura, com que seus pés andem na luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o Senhor. É só a palavra de Deus que vai te fazer mais sábio do que os idosos, porque você medita nela. É só a palavra de Deus que vai te fazer mais prudente. Sabe, não adianta você buscar ao Senhor para uma assinatura de aprovação. A gente precisa buscar ao Senhor antes de tomar decisões. E onde a gente vai aprender isso? Na palavra do Senhor. A palavra do Senhor só vai operar eficazmente em você, se você viver e levar em consideração o que essa palavra diz. Enquanto você achar que está agradando a Deus, mas não se interessar pela palavra dele, talvez você ainda não entendeu o que realmente é caminhar com o Senhor. E à luz de tudo isso, eu quero fazer pelo menos 3 aplicações com você. A primeira delas é que eu e você, que estamos aqui nessa noite, precisamos reconhecer algo. Nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus não é uma mensagem simples de poder de homens ou de persuasão. Nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus não é uma mensagem de autoajuda que pode colocar ao nosso disposição na hora que a gente quer, como a gente quer, da maneira que a gente quer, e que a gente pode escolher o que vamos ler hoje e o que realmente se aplica a nós. Nós temos que entender que a palavra de Deus é uma mensagem divina, ativa e efetiva, que age em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Você precisa primeiro reconhecer isso. Você precisa reconhecer o que o escritor de Hebreus diz, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se você não se aproxima dela com essa certeza, que ela é viva e eficaz, a partir de hoje, faça isso. Eu te desafio a fazer isso. A chegar na sua casa e orar e falar assim: aquele pastor falou que a palavra é viva e eficaz. Então, se ela é viva e eficaz, me mostra. Você conheceu o Ned, veio aqui, que aprendeu sobre Jesus e que veio ao conhecimento de Jesus, refutando, fazendo na sua escola de teologia do seminário islâmico que ele fazia, acho que era mestrado, não é isso, Cassandra? Me ajuda a lembrar. Na tese de mestrado ele pega a Bíblia para refutar a Bíblia, e a Bíblia é viva e eficaz. Glória a Deus. Ela é viva e eficaz. Tem um livro que chama Antigo, não sei se você vai encontrar, Atrevi-me a chamar-lhe pai. A história de Bilquis Sheikh, uma muçulmana que se converteu no final dos anos 70, dessa mesma maneira. E ela começa a ler a Bíblia porque uma Bíblia foi esquecida no lugar que ela estava. E de repente, numa determinada noite, ao ler, ela disse que as palavras eram como se elas saltassem aos seus olhos, e aquilo começa a fazer vida, verdade, efeito, começa a fazer sentido. E ela começa a descobrir que não tem outra vida fora de Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Nós falamos que o Paulo se defendeu sobre as intenções do coração dele. Nós podemos nos defender sobre as intenções do nosso coração, mas diante do Senhor, as intenções reais do nosso coração vão ser colocadas e vão ser patentes aos nossos olhos. Nós até podemos enganar as pessoas por um tempo,
mas nós não enganamos ao Senhor, porque a palavra de Deus expõe as reais intenções do nosso coração. Ela leva um homem como eu e você a nos ajoelhar depois de ler a palavra e dizer: eu sou um pecador, porque eu sou orgulhoso. Senhor, eu reconheço, lendo a sua palavra, que eu me achava melhor que os outros. Eu não me achava tão ruim assim. Mas ouvindo aqui, lendo aqui, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Eu sou um pecador. A tua palavra me convence, porque ela penetra e ela divide, ela vai até o âmago da questão e ela expõe o nosso pecado e a nossa feiura a nós mesmos. Então a primeira aplicação é essa semana: reconheça na palavra, ore, busque ao Senhor e diga: Senhor, isso que o pastor falou é verdade, é viva, é eficaz, então eu vou começar a ler mesmo sem entender, e o Senhor vai torná-la viva e eficaz para mim. Você precisa reconhecer na palavra isso. A segunda situação e a segunda aplicação é que nós precisamos nos submeter. Nós precisamos urgentemente na nossa rotina diária ler a palavra, cantar a palavra, orar a palavra, estudar a palavra, nos submeter ao Deus da palavra. Nós precisamos entender que encontrar a Bíblia significa encontrar a Deus. Um cristão genuíno é aquele que, por definição, ouve a palavra de Deus porque ama a Deus. Nós precisamos nos submeter à palavra. Nós precisamos organizar a nossa rotina de maneira com que a palavra tenha espaço na sua agenda. Você precisa se submeter e dizer: Senhor, eu quero viver isso aqui que o Senhor está dizendo. Eu quero aprender a viver isso aqui que o Senhor está dizendo. Eu me submeto ao Senhor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus, registrado em João 14. Se me amares, se você ama o Senhor, você vai guardar os mandamentos dele. Inclua a Bíblia, inclua a palavra na sua rotina. Ore, medite, cante a palavra, celebre a palavra, viva a palavra. Menos tempo no WhatsApp mandando videozinho, menos tempo no Facebook vendo a vida dos outros, mais tempo com a palavra, mais tempo com o Senhor. Use os aplicativos, use as ferramentas para que você tenha condições de estar em contato com a palavra. E por fim, a terceira aplicação que eu queria te convidar a fazer é que nós precisamos reverberar a palavra, nós precisamos ecoar a palavra. Isaías 52:7 diz assim: como são belos sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que proclamam a salvação e que dizem a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52:7. Sabe por que esse mensageiro é tão belo? Eu vou te dar pelo menos 5 razões aqui. A primeira é que esse mensageiro traz novidades. O mensageiro que o Isaías está dizendo que reverbera a palavra de Deus, anuncia o que Deus fez. Ele chega e ele grita: gente, a obra está terminada, a guerra foi vencida, Cristo pagou o preço. Essa é a novidade da hora, essa é a novidade do momento. O mensageiro anuncia novidades, o mensageiro proclama a paz, ele fala: olha, Deus ofertou paz conosco, ele traz agora shalom, harmonia, não é só ausência de conflito, mas é em Deus todas as áreas da nossa vida agora reconciliadas e crescendo. Esse mensageiro traz boas novas, e ele vai gritar dos montes: perdão está disponível. Tem perdão para mim, tem perdão para você. Nós estamos livres do pecado, nós estamos livres de estar fadados a morrer do mesmo jeito. Existe transformação, existe uma nova natureza disponível para mim e para você. Esse mensageiro proclama a salvação, ele diz: a ira do Senhor foi removida, porque Cristo Jesus pagou o preço naquela cruz. Ele removeu essa ira de nós. Nós agora temos salvação. E o mensageiro anuncia o reinado de Deus.
E ele diz: e para todos vocês que entenderam isso, a notícia é: vocês vivem agora sobre o reinado dele. Ele é o seu governante, ele é o seu rei. E um dia nós vamos governar e viver e andar com ele para toda a eternidade. O ministério da palavra, irmão, se inicia aqui no culto, aqui no púlpito, mas ele precisa continuar mediante a vida da igreja, a vida de cada um de nós, e ele vai continuar à medida que a palavra vai se tornando absolutamente central na vida de cada um dos seus membros. A palavra precisa ecoar, ela precisa reverberar, ela precisa continuar batendo. As repercussões do som que começou no púlpito deveriam reverberar nas paredes da sala de jantar, na parede das cozinhas e dos quartos das crianças, nas paredes dos ginásios de esportes, nas divisórias dos escritórios e dentro do ônibus das cidades. Também deveriam reverberar por e-mail, por mensagem de texto e por páginas na internet. Nós somos o povo de Deus que carregamos a palavra de Deus e nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Nós precisamos dizer: há salvação para todo aquele que se submeter à palavra de Deus. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: a palavra está operando eficazmente em você que crê. A palavra está formando uma comunidade. A palavra está juntando aqueles que não são iguais. A palavra está gerando amor. A palavra está gerando quebrantamento. A palavra está gerando companheirismo. A palavra está gerando um amor abnegado. A palavra está gerando esperança em meio à tribulação, no meio de vocês, Tessalonicenses. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo aviltados, mas saiba, a justiça de Deus será feita, porque é assim que a palavra de Deus garantiu para cada um de nós. Tudo que eu e você precisamos é da palavra do Senhor. Nós não precisamos de mais nada a não ser da palavra do Senhor. Nessa noite eu quero te convidar a fechar os teus olhos e a refletir na sua vida e nisso que nós falamos aqui. A palavra de Deus, ela é eficaz porque ela é uma extensão do próprio Deus, porque ela revela informações, não apenas revela informações, mas ela age ativamente por Deus, porque ela e o Espírito, a palavra e o Espírito, opera de modo eficaz em nós. A minha oração é que você se submeta à palavra de Deus, que você reconheça a importância da palavra de Deus, para que você se submeta à palavra de Deus e para que você repercuta a palavra de Deus, para que você reverbere a palavra de Deus, para que ela faça morada na tua vida e no teu coração. E se nessa noite, para você, é uma surpresa tudo isso que nós falamos, eu quero te dizer o seguinte: há boas novas para você. O Evangelho é sobre boas novas. O Evangelho é sobre a possibilidade que eu e você temos de sermos restaurados em Deus, de sermos salvos pelo Senhor Jesus, porque Cristo Jesus pagou o preço naquela cruz. Não há letras miúdas. Iremos sofrer, iremos ser perseguidos, mas uma coisa é certa: no final iremos reinar com Ele, porque Cristo Jesus venceu na cruz.